Luís Afonso Pérez Pereira nasceu em 1975. Licenciado em Sociologia pela Universidade Autónoma de Lisboa, com tese dedicada aos planos de urbanização da Alcobaça ao tempo do Estado Novo. Portanto, moro ali na Rua de Baixo. O café dos pais do Jorge é uma segunda casa e, portanto, conversa com o Jorge, de repente, 2001, primeiro livro, 100 anos do comércio. Precisamente muito inspirado da forma como o Bernardo Ivanova fez os seus livros. Factos e memórias. Portanto, é um livro que faz a evolução de 100 anos do comércio em Alcobaça. Tive a oportunidade, e jamais esquecerei, a quantidade de horas que passei com Orlando Pedrosa Carvalho na loja a contar uma série de coisas de Alcobaça. Foram momentos inesquecíveis. Jorge Pereira de Sampaio nasceu em Alcobaça em 65, mestre e doutor em História da Arte pela Universidade de Lusíada de Lisboa, técnico superior do IGESPAR, investigador do Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, e também esta biografia aqui é demasiado extensa para o meu gosto hoje. É o atual diretor do Museu do Mosteiro de Santa Maria da Alcobaça e tem imensas publicações. Temos aqui apenas alguns exemplares e vamos ter a oportunidade de ouvir falar sobre elas. Desde miúdo, o lado criativo sempre foi extraordinariamente importante. Os meus pais, apesar de terem apenas a 4ª classe, sempre facilitaram tudo, desde os brinquedos aos livros, e eu sempre gostei muito de falar com os adultos. Até é engraçado, era um miúdo muito fechado, muito reservado, mas sempre gostei muito de falar com os adultos e de questionar os adultos. E se gostava do Robin dos Bosques, depois queria ver o que era a história de Inglaterra naquela época, e se gostava dos Três Mosqueteiros que vi no cinema, quis saber o que é que se passava em França naquela época, e por aí fora, e se calhar daí o meu gosto pela história. Há uma pessoa que está aqui hoje ausente e que está representada nesta mesa e que teve uma importância extraordinária na minha mudança de curso, que é a mãe do João Daniel. A doutora Maria Augusta Tinado Ferreira, que é uma amiga de muitos e muitos anos, dos meus pais e minha, foi uma das pessoas com quem eu bastante conversei e que, no fundo, ajudou a encaminhar para uma viragem completa, que foi sair de economia ao fim de 4 anos, o que é difícil para qualquer pessoa, quer dizer, e inclusive para uns pais que de repente podem ficar a pensar, mas este miúdo afinal andou a passear os livros durante 4 anos e a gastar dinheiro, agora vai se calhar mudar de curso e depois vai ser mais neiro. E não foi. E graças a Deus, logo no primeiro ano, fiz um trabalho sobre o Palácio da Independência, que é a sede da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, de que eu hoje tenho gosto de pertencer e de ter lá o meu nome gravado numa chapa no Conselho Supremo, portanto no órgão vitalício, precisamente porque me liguei muito de alma e coração àquela casa, precisamente esse trabalho, feito por orientação de um grande audicipógrafo, que é o professor Fernando Castelo Branco, veio a ser publicado pela própria Sociedade Histórica. Eu tinha acabado de entrar, na altura andava na aula juvenil, fui fazer o acampamento em São Jorge, o acampamento alusivo à Batalha de Aljubarrota. Entre tudo isto, gostaram muito do trabalho e saiu o primeiro livro. Tive um convite do presidente da Associação Portuguesa de Casas Antigas para ir para lá fazer processos de pedidos de classificação de solares e de casas nobres. Ora bem, fiz vários. Passado uns anos, passado pouco tempo, 1 ano ou 2, acabei por conseguir entrar, na época, a Recibos Verdes, para o Panteão Nacional. Portanto, consegui entrar na época ainda era Secretaria de Estado da Cultura, Vossa Excelência estava na época em Marrocos, mas ainda era Secretaria de Estado, eu acho que não era Ministério na época, já não me lembro. Peço pequeno. Enfim, sei que entrei ainda na época com Recibos Verdes, e o que é certo é que surgiu então, nessa altura, passei dos Recibos Verdes, entrei mesmo para o Estado, para a Secretaria de Estado da Cultura, na época IPAR, e nessa época eu achei interessante fazer a proposta ao editor que ou quase todos os processos de pedido de classificação das casas nobres que tinha feito pudessem dar origem ao livro. Rui Rasquilho, bacharel e licenciado em História pela Universidade Clássica de Lisboa, comissário técnico da 17ª Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura do Conselho da Europa, Adido Cultural em Rabat,
conselheiro cultural em Brasília e diretor do Instituto Camões em Brasília, diretor do Mosteiro da Alcobaça, eu direi agora ex-diretor do Museu da Alcobaça, do Museu do Mosteiro, e tenho pena que este apontamento seja muito curto, mas hoje dá-me tanto jeito. Vamos ter a oportunidade de falar sobre as obras que têm publicadas. Eu estou particularmente, diria feliz, diria contente, diria satisfeito, por ver que um grupo de jovens se lançou a fazer este programa e que tenciona continuá-lo. Isso é o mais importante dele. Eu queria só dizer-vos que, neste momento, eu estou a completar um trabalho de 12 anos. É um trabalho que vai tratar do Mosteiro de Alcobaça e da Ordem de Cister e que é uma cronologia comentada. E que tem uma situação grave entre o livro e eu próprio. Porque todos aqueles que fizeram teses ao longo da vossa vida académica sabem que a tese nunca está completa. E se não tomamos a decisão de a fechar e de a entregar, nunca mais a acabamos. Quem diz isto também pode dizer de um livro. Mas o livro tem menos responsabilidade porque o julgamento de um livro, coisa que eu nunca escrevi nenhum romance, nem escreverei, não tenho habilidade nem aptidão para escrever romances, talvez um dia aos 90 anos, sabes lá. Mas é poeta? Mas sou poeta. Isso afirmo-me como tal. Mas sou poeta. E é isso que eu sou e é por isso que estou aqui. Porque o que eu escrevi sobre o mosteiro, ou o que eu escrevi sobre a Ordem de Cister, ou o que eu escrevi sobre os descobrimentos, esse rol de coisas que não enumero porque não vale a pena. Para quê? Estão publicados, estão esgotados. Tudo isso não é romance, não é trabalho de escritor. É trabalho de investigador e de historiador que, com prazer, escreveu de maneira que as pessoas entendessem as matérias que lá estão contidas. Escrevi muito poema, muita poesia, em revistas, O Brasil é que me conhece como poeta, mas tenho 4 livros de poesia publicados e espero que esses 4 livros de poesia publicados, mais a poesia avulso que eu tenho, possam sair no próximo ano num volume único. E, obviamente, espero vê-los lá todos no lançamento, levando mais 5 amigos para a sala ficar cheia. É como o vinho. Na videira crescem os bagos, os cachos, maturam e deixam-se colher. Misturam-se no lagar, fazem-se mosto e vinho, e desse líquido preparam-se as melhores garrafas. Aprontam-se para o prazer. Em golos curtos, aromáticos, como se fosse uma caligrafia do espírito. É uma imagem da minha poesia, é isto. É a maturação permanente. Colhe-se, trabalha-se, bebe-se, desfaz-se. Porque a partir do momento em que as pessoas leem a minha poesia, ela deixa de ser minha e passa a ser dos outros. A partir do momento em que eu a leio e os outros ouvem, ela deixa de ser minha e passa a ser dos ouvintes. E é onde eu tenho o maior prazer intelectual, é na poesia. Fleming de Oliveira nasceu no Porto em 22 de fevereiro de 45. Licenciou-se pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em novembro de 69. Eu vou saltar algumas. Casou-se em fevereiro de 70 no Mosteiro de Alcobaça com Ana Maria Salgueiro Pereira de Magalhães. Tem várias obras publicadas e vamos ter oportunidade de ouvir falar nelas. Para começar, tenho que fazer uma pequena demarcação relativamente aos presentes da mesa. Contrariamente a todos os presentes, eu não sou de Alcobaça. Aqui vivo há 40 anos, aqui ficarei até ao fim. Gosto de Alcobaça, amo Alcobaça e escrevo sobre Alcobaça, mas não sou alcobacense. Quando houve um concurso na televisão, um concurso que eu diria um pouco jocoso, acerca de quem seria o grande português de todos os tempos, eu tive dúvidas a quem havia de votar. Obviamente, como literato, que não sou, mas pelo menos como escritor que sou, tive dúvidas entre votar entre Luís de Camões e essa de Queiroz. Acabei por votar entre Luís de Camões e com todo o gosto, e não estou absolutamente nada arrependido. Não por apreciar especialmente a poesia,
não por apreciar especialmente a nossa gesta de há 500 anos, mas por especialmente apreciar quem sabe escrever. E o Luís de Camões, nesse aspecto, foi um caso único na nossa literatura, na nossa mundialidade portuguesa. Ao vir aqui assim, hoje, venho falar de algumas coisas que escrevi. Escrevi da Alcobaça dos nossos dias. Admito perfeitamente que muitas coisas que escrevi possam não ser totalmente corretas, admito perfeitamente, mas não são corretas, são assim que me contaram. E então permitam-me apenas uma pequena anedota. Uma vez estava num tribunal a fazer um julgamento com um juiz distintíssimo, dos juízes mais distintos que conhecia em toda a minha vida. E havia umas testemunhas que diziam isto é branco, havia outras testemunhas que diziam isto é preto, e o juiz a certa altura estava perfeitamente baralhado, não sabia minimamente como é que havia de decidir. Mas o juiz tinha que decidir, e o juiz não pode deixar de decidir. Acabado o julgamento, chamou os advogados, chamou as testemunhas de parte e disse assim: meus senhores, eu sei que todos mentiram, eu sei que tenho que decidir, mas quem decide mal faz um pecado. E se eu for para o inferno, vou montado nestas testemunhas. Portanto, se eu escrevi sobre a história da Alcobaça dos nossos últimos anos, escrevi com base em testemunhos que recolhi, em documentos que tive a oportunidade de consultar, documentos porventura errados, mas é com base nesses documentos que eu escrevi.